Se Bíblia, abra comigo em Tito, capítulo 2. Tito é depois de Timóteo. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º, 2º Tessalonicenses, 1º Timóteo, 2º Timóteo, Tito. Tito, capítulo 2. Alguém com vozeirão aí pode ler para mim o versículo 6? Vou pedir para o Caio Braga ler o versículo 6, Tito 2, 6, lê bem alto aí. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. A palavra moço aqui é um termo usado para jovens, que acima de 12 anos. E a palavra criteriosos quer dizer equilibrados. Então Tito, Paulo está exortando, dando uma direção para que Tito exorte, ensine, incentive os jovens serem criteriosos, equilibrados em tudo. Eu convoquei essa reunião, ela é apenas para tratar alguns assuntos e trazer alguns incentivos para vocês. Eu sei que tem mais jovens, nós já fizemos reuniões aqui com 110 jovens, muitos desses devem ter se comprometido na pandemia. Alguns se esfriaram, outros se desviaram, outros talvez não se informaram desse dia, esqueceram desse dia, ou a mensagem não chegou a eles, enfim. São vários os motivos de alguns terem faltado. E é o nosso dever, depois, ir atrás desses jovens, não permitir que diminua o número. Não só não permitir que diminua, como trabalhar para que aumente o número dos jovens. Isso é um dever de vocês. Qual que é o nosso objetivo, o meu objetivo como pastor, no tocante ao cuidado dos jovens, ou com vocês? Nós vivemos num momento da sociedade que é chamado pelos filósofos de pós-modernismo, ou de sociedade líquida. O que é uma sociedade líquida? É que não existe nada sólido, tudo muda conforme o tempo e o espaço, tudo vai se adaptando a formas e costumes, ou seja, é uma sociedade que não tem valores absolutos, não tem uma ética absoluta, não tem um padrão absoluto, tudo é adaptável. E isso é muito perigoso. Os conceitos da pós-modernidade são contrários aos conceitos da Bíblia, porque a Bíblia tem valores absolutos, verdades absolutas, tem uma ética absoluta, ela tem formas absolutas. E quando vivemos numa sociedade que não tem valores absolutos, verdades absolutas, que é o chamado relativismo, as pessoas então vivem sem regras, sem leis, vivem da forma que elas querem, e elas têm o seu próprio conceito de verdade, não há uma verdade absoluta. O que é verdade para um não é para o outro, a verdade depende do ponto de vista individual de cada um. Então por isso que a sociedade está como quer. O homem decide ser mulher, ele vai ser mulher. O homem decide estuprar uma pessoa, ele estupra. Ele decide roubar, ele decide ter relações com crianças, ele decide, faz o que ele quer do corpo, da vida dele, e não há um padrão absoluto para reger, para definir o que ele tem que ser. Então a sociedade vira o que você está vendo aí, um caos, sem forma, sem identidade, sem verdade.
E nesse pós-modernismo, que traz com ele pluralismo, humanismo e relativismo. Entendeu? Então, nesse mundo pós-moderno, está a igreja. Esses são os desafios da igreja. Ela está nesse meio aí. Você está vendo os debates na mídia, os debates políticos, eles são sempre ideológicos. Se aprova o aborto, se aprova a pedofilia, se aprova a ideologia de gênero, o casamento homoafetivo. É tudo no campo ideológico. Então, está havendo uma degradação moral terrível e uma inversão de valores terrível. O homem está caminhando ele está se tornando um animal, um monstro, sem limites, sem regras, sem padrões. E a igreja está aqui. E nesse sentido, ninguém é mais bombardeado do que os jovens. É aquele grupo de pessoas que está no seu período de formação. Então é muito interessante para quem isso? Quem está por trás desses postulados, desses conceitos, dessa ética pós-moderna? É claro que é o pai, o criador de tudo isso, Satanás. Por quê? Porque o pluralismo, o relativismo, o humanismo, os desdobramentos do pós-modernismo são pensamentos anti-Deus, contrariam Deus, porque Deus tem verdades absolutas, o relativismo diz que não tem. Deus diz que é um só Deus, o pluralismo diz que são vários. Deus é o centro de tudo, o humanismo diz que é o homem. E aí vai, não se tem regra nem padrões. Isso são conceitos anti-Deus e anticristãos. Quem é o interessado por combater conceitos divinos? Satanás. Satanás está por trás de tudo que é anti-Deus, tudo que é anticristão. Qualquer livro que você lê, notícia que você ouvir, música que você ouvir, pesquisa que você estudar, tudo que trabalha para tirar Deus do seu lugar, para combater, se opor a Deus, é chamado de anticristão. E tudo que é anticristão vem de Satanás. Se uma lei é aprovada para ofender, reprimir, combater a Deus, essa lei vem de Satanás. Tudo que é anticristão vem de Satanás. Então ele está por trás de tudo isso, dessas correntes, dessas influências. E se ele está por trás de tudo isso, ele é o maior interessado por capturar as mentes dos indivíduos que estão em formação. Quem são esses? Os jovens. Porque os jovens estão em fase de definição, formação, né? É nesse período que eles vão definir o que eles serão. Então o ataque todo é centrado nessa categoria. Porque Satanás quer participar da formação dos jovens para torná-los, na sua maturidade, no futuro, ele quer torná-los pessoas anticristãs, anti-Deus. Ou ele quer confundir na mente desses jovens os valores cristãos, ele quer distorcer. Então é necessário que essa categoria seja protegida, seja informada, seja preparada para se defender dos ataques do pós-modernismo que tem sua origem no inferno, no diabo, em Satanás. E você vai ser na escola, nas plataformas digitais, nas suas amizades, Satanás vai usar estes veículos para prender você, para pegar você. Vai usar quem? Professores de esquerda, professores de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino universitário, cursos, pós-graduações, amigos, plataformas digitais como Facebook, como Instagram. Todas essas ferramentas serão utilizadas para Satanás capturar a mente desses jovens.
E o jovem cristão, apesar de ser cristão, vive nessa sociedade. E ele será alvo também, como provavelmente você pode estar sendo. Então, quais conceitos vocês têm sobre vestimenta? Quais conceitos vocês têm sobre namoro? Quais conceitos você tem sobre educação? Sobre família? Esses conceitos não podem ser ensinados a vocês pelo secularismo. São as escrituras as escrituras são a regra de conduta cristã. São elas que definem o nosso padrão na sociedade. E não os canais de comunicação, e não as universidades, os professores, os amigos, as tendências, a moda. Não é. É a palavra de Deus. Então, 2 Timóteo 3,16 ensina como se posicionar. Abre lá em 2 Timóteo, vocês. Segundo Timóteo 3, versículo 14. Pode ler aí, Natan. 14 ao 17. Tá, aqui o texto revela duas coisas. Primeiro, a natureza da Escritura, a natureza, a origem da Escritura, e depois a utilidade da Escritura. Então, primeiro, a natureza da Escritura, ela é divina. Ela veio do céu, não veio da terra. Ela veio de Deus, não veio de homens. A Bíblia é inspirada por Deus. Deus é o autor da Bíblia. Mas ela não é só inspirada. Segundo, a utilidade dela, ela é suficiente, ela é completa. O que é isso? Ela tem absolutamente tudo que nós precisamos para viver nesse mundo. Ela tem todas as respostas que o jovem precisa para a sua formação. Ela é um manual de conduta completo para nós. Então, uma ideia é como nos posicionar na sala de aula, diante de um professor de esquerda, nas plataformas digitais, entre meus amigos, diante dos ensinos ideológicos, das tendências, como me proteger e como me conduzir sem ofender a Deus. Qual a maneira de eu fazer isso? Já que vivemos numa sociedade relativista, que declara que tudo é verdade, ou declara que não há verdade absoluta, como eu vou andar? Onde eu vou me firmar? Onde eu vou basear meus conceitos? Eu estou perdido. Eu não sei, eu acho que a maneira que eu estou fazendo está certa. A maneira que eu me visto, a maneira que eu falo, a maneira que eu me relaciono, como eu penso sobre dinheiro, casamento, sexo, namoro, eu acho que está certo. Como eu faço para saber se está certo ou se não está? Ou como eu faço para me proteger desses conceitos? Ou eu como faço para andar no caminho certo? As Escrituras. É a Bíblia. Você precisa ir para a Bíblia. Ela é divina e inspirada e ela é suficiente. Tem tudo que você precisa para se conduzir nessa terra. Então você deve caminhar, você deve basear seus conceitos na revelação da Escritura. Então, jovem, se você é um jovem cristão, você tem a obrigação de ser
um jovem bíblico. O que é ser bíblico? É submeter cada aspecto da sua vida à autoridade da Escritura. Isso é ser bíblico. Submeter cada aspecto da sua vida à autoridade da Escritura. É assim que você anda de acordo com a vontade de Deus, é assim que você se blinda, se protege dos conceitos da pós-modernidade, e é assim que você se protege das investidas de Satanás. Você deve fazer isso. Então, para isso, primeiro, óbvio, você deve conhecer a Bíblia, sem sombra de dúvida. Então, a minha mensagem essa noite, a minha conversa com vocês, vai se basear na suficiência das Escrituras. As Escrituras devem ser o manual de conduta cristã jovem. E a pergunta que vai: é assim com você? Você sequer conhece a Escritura? Sabe o que a Escritura fala a respeito de coisas que você tem feito? Como você se conduz, como você se relaciona, como você usa seu tempo, seu dinheiro, seu corpo? Então, você deve imediatamente se sujeitar às Escrituras e começar por um estudo sistemático de Gênesis e Apocalipse. Você tem que conhecer as Escrituras. Senão, você é presa fácil para esse sistema, para essa ideia, para esse conjunto de valores e para Satanás que está por trás de todo esse sistema. Lembra de Oséias 4:6? O meu povo se perde, meu povo é destruído, aprisionado por falta de conhecimento. A ignorância aprisiona, o conhecimento liberta. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, jovens, nesse sentido, nessa confusão que se tornou o mundo e a nossa sociedade, nesse bombardeio de informação e de lixo ideológico que é despejado todos os dias na nossa sociedade, o jovem tem se perdido, ele tem perdido a sua identidade. Ele não sabe, ele está perdidinho. Ele não sabe o que ele faz. Você conversa, senta com os jovens e conversa. Eles não sabem falar. Eles não sabem pensar. Eles não sabem dar uma definição do mundo. Eles não sabem o que eles querem. Estão vivendo cada dia. Pastor, eu só sei de hoje, amanhã. É impressionante. Os jovens hoje são produtos dessa sociedade. Eles não sabem. Eles estão com as emoções todas abaladas, desestruturadas. Eles perderam o senso crítico. Eles não conseguem fazer juízo de valores das coisas. Então aí. E você não pode se dar ao luxo de permanecer assim. Você tem que ir imediatamente para a Escritura para redescobrir qual é o seu papel na sociedade. Você tem que se perguntar: por que eu nasci? Por que eu existo? Para que eu sirvo? Qual é o meu papel nesse mundo? Na sociedade que eu vivo? No corpo de Cristo que é a igreja? Por que eu vi o mundo? Qual que é o sentido da minha vida? Tem jovens que não têm. É comer, dormir, pecar e vai vivendo os dias. Tem que haver um redescobrimento da vontade de Deus para a sua vida, do sentido da sua vida. E isso tem que ser feito agora e tem que ser feito imediatamente. Senão vamos correr o risco de perder uma geração inteira para Satanás. Não só perdê-la aqui na terra, perdê-la no sentido que esses jovens se perderão em drogas, em conceitos anti-Deus, em ateísmo, em apostasia, e se envolverão com os piores tipos de pecado, como também perderemos eles para o inferno eterno, para a condenação. Então é muito importante que você se posicione. Então eu vou
traçar aqui alguns princípios bem básicos, porém essenciais, para como o jovem se define na sociedade que ele vive. Como você se define? Primeira coisa, estou falando a jovens cristãos. Primeira definição, você precisa se definir com relação à sua conversão. Você precisa saber se você é crente, se você é salvo. Veja só, conversão, fé, cristianismo, salvação, não é só uma coisa, não é uma coisa subjetiva. Nós, quando nos convertemos, nós nos integramos em um outro reino, uma outra cosmovisão, uma nova ética. Nós passamos a fazer parte de um outro reino, que tem outra perspectiva, outra lei, outra forma de pensar, de agir e de ver o mundo. Começa aí. Essa é a razão de muitos jovens estarem perdidos e não conseguirem se identificarem com a fé, estarem sendo vítimas da pós-modernidade. Qual é a causa? Não são convertidos. Não foram transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Não se integraram em um outro universo, em um outro reino, com outro pensamento, com outros costumes, com uma outra cosmovisão. E por que isso não aconteceu? Não houve metanoia, não houve conversão, não houve transformação. O que a conversão faz? Sexo antes do casamento, drogas, essas práticas todas, relacionamento de pessoas do mesmo sexo, desobediência à pais, são conceitos de uma mente caída, da mente do mundo, do ímpio. Como é que vocês vão ter a mentalidade cristã, a mentalidade correta? A mente de vocês tem que ser transformada. Vocês precisam da mente de Cristo. É uma mente que vê o que a sociedade vê com outros olhos, que vê o mal da sociedade como algo contrário à vontade de Deus, que vê aquilo que a sociedade aprova, reprova, que vê aquilo que a sociedade chama de bem, você chamar de mal. Só recebendo a mente de Cristo, para repudiar esses valores, essas ideologias, para se privar delas, para não andar conforme elas, e para amar a verdade de Deus, as ideologias de Deus, a conduta que Deus propõe. A única forma de fazer isso é recebendo uma nova mente. Se alguém me falar que isso aqui não é parede, não tem como acreditar, é parede, está claro ali. Agora, se a minha mente mudar, eu posso ver algo além da parede, posso ver aquilo que ela não captava. Então, é preciso haver uma mudança de mente. Paulo diz que o crente tem a mente de Cristo. O que é isso? Os pensamentos, os conceitos, a ética, a razão é a mesma de Cristo, é espiritual. Ou seja, vê além do que a sociedade vê. Agora, como você recebe uma nova mente? Só com a conversão. Por exemplo, aqui, entre nós, tem um monte aqui que não é convertido. Seguramente. Vocês não vão entender o que eu estou falando. Vocês não vão entender. Como é que você vai falar para um ímpio que sexo antes do casamento é pecado? Se todo mundo pratica. É uma coisa normal. Dois jovens que se amam, consumar esse amor com a relação sexual. Só alguém que tem a mente de Cristo vai entender. Isso é uma prática pecaminosa. Eu não posso andar assim. Isso ofende a glória de Deus. É uma violação da lei de Deus. Ele entende. Como? Pela força? Não.
passando pela transformação que a Bíblia chama de conversão, regeneração, salvação. Nesse momento os valores são mudados. Agora, a minha pergunta é: você que está aqui, você precisa ter uma definição nesta área. Você é convertido? Você nasceu de novo? Você jamais vai se conduzir nessa terra de forma cristã, jamais se livrará desse bombardeio pós-moderno, jamais, se você não tiver a blindagem, a proteção que só a conversão dá, receber uma nova mente. Você vai ser tragado. É impossível alguém se livrar desses conceitos. Não ser iniciado nas drogas, no relacionamento homoafetivo, ser privado de desejo por crianças, pedofilia, entrar num mundo de corrupção, de mentira, de engano. Não tem como. A única coisa que pode blindar você, te proteger, é ter uma mente transformada, é ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Isso ocorre na conversão. E não só aqui nessa esfera. Tá, minha preocupação é andar de acordo com a vontade de Deus aqui. Para isso eu tenho que converter. Tem uma outra esfera também que a conversão vai implicar. A sua eternidade. Sua morte. O não convertido está fadado a ficar toda a eternidade no inferno. Então veja o tamanho da sua preocupação aqui, jovem, se você não é convertido. Nós temos que partir daqui. Se não resolvermos aqui, não adianta nem prosseguir. Agora, a pergunta que eu faço: você é salvo? Você teve uma experiência de conversão? Você foi regenerado da água e do Espírito? Deus deu um novo coração, você é uma nova mente, você ama Cristo mais que tudo na sua vida, tem a justiça dele como a sua a prática de vida diária, você odeia o mal, repudia o pecado e as práticas anticristãs, ou não? Você ainda está morto em seus pecados, você é um homem que vive segundo o Deus desse século. Consequências: vai prejudicar você durante toda a sua vida aqui. E segundo, vai te levar ao lago de fogo, que é o inferno. Vocês devem buscar a conversão. Estou falando, claro, aqueles que não são. Como eu sei que eu sou o que eu não sou? Faça o teste da salvação. A primeira carta do apóstolo João é um teste de salvação. Lá está definido características do salvo, testes de um salvo. Leia aquela carta. Se você tem aquelas características, você é salvo. Se você não tem, você não é. Leia as bem-aventuranças, são 8 características do crente. São testes da salvação. Você tem as 8, você é salvo. Se você não tem, você não é salvo. Se você testar e perceber que você não é salvo, busque a salvação. Busque a conversão. O reino precisa tanto de soldados. Sua família precisa tanto de você. Cristo precisa tanto de você. E no estado de inconversão, você não pode ajudar em nada o reino de Deus. Nada. Aliás, você é pedra de tropeço para o reino. Então, o primeiro passo é a conversão, que tem benefícios nessa terra, como te protege do mal, te faz caminhar no bem, e benefícios no outro mundo, do outro lado da eternidade. Te conduzirá à vida eterna, te livrará do inferno. Segundo, primeira conversão. Segundo, dever do jovem, o amadurecimento espiritual. O amadurecimento espiritual. Em Lucas diz assim, que o menino Jesus
crescia em graça, conhecimento e em estatura diante de Deus dos homens. Então tá, aqui fala de estatura, crescimento biológico. Está falando do menino, ele era jovem. A idade ali mais ou menos de 12 anos. Enquanto ele crescia biologicamente, estatura, ele também crescia em graça e conhecimento espiritual. Então o físico e o espiritual cresciam juntos. O que significa? Jesus ia amadurecendo como homem, amadurecendo o físico dele, ia amadurecendo também a sua parte espiritual, ele ia desenvolvendo a sua parte espiritual. Uma vez confirmada a conversão, tanto de quem não era vir a ser, ou de quem já era e continua sendo, nós temos que agora amadurecer espiritualmente. Como nós amadurecemos? Primeiro, temos que amadurecer no nosso conhecimento. A nossa fé, quando eu falo fé, a nossa fé professada, o cristianismo, ele é racional. Ele precisa de razão, ele precisa ser compreendido. Então, veja só, vocês têm que avançar, amadurecer, crescer no conhecimento. No conhecimento do quê? Conhecimento bíblico, conhecimento doutrinário e conhecimento teológico. Os jovens não sabem nada de Bíblia. Quem pode levantar a mão para mim e falar quais tribos faziam parte do Reino do Sul, quais tribos faziam parte do Reino do Norte? Quem pode me falar 5 reis do Reino do Sul, 5 reis do Reino do Norte? Quem pode me falar 3 profetas do pós-exílio? E me fala 3 antes do exílio. E me fala um só que profetizou no exílio, no cativeiro babilônico. Fala para mim os 5 livros de Moisés então, vai, o Pentateuco. Está vendo? Quem foi o primeiro rei de Israel? Está vendo? Quais eram os profetas maiores e os profetas menores? Está vendo? Quem veio primeiro, Moisés ou Jó? Faz uma distinção para mim de lei e graça. Responda a razão da nossa fé. Tá bom, fala em 3 minutos o que é o Evangelho. Nossa obrigação como cristãos é crescer na graça e no conhecimento, segundo o apóstolo Pedro. Sou obrigado a me afundar nesse livro aqui, horas e horas por dia. O amadurecimento. Não pode você estar 10 anos na igreja, eu não sei nada de Bíblia. Quantos versículos você sabe de cor? 500? 400? 130? 15? 4? Vocês têm que crescer na graça e no conhecimento, se envolver. Agora, se perguntar para vocês aí, fala o nome, a escalação do Real Madrid, da Juventus, do Barcelona, provavelmente vocês vão saber. Daí, fala aí o nome das artistas teens, alguma história de ficção, vai ter decorado inteirinha. Então, não é incapacidade, é preguiça, é indolência, é desinteresse. Esse livro aqui é retrógrado, é chato, tem que ficar lendo. Não. A Bíblia diz que o crente, ler Bíblia para crente é hobby, ele ama. Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, Bíblia, medita de dia e de noite.
Eu queria que a mãe de vocês me procurasse, pastor, tem uma coisa estranha com meu filho, o que foi? Uai, ele fica trancado no quarto, tá, mas fazendo o quê? Ele fica lendo Bíblia. Ah, mas é bom ler a Bíblia. O que tem de mais? Não é que ele fica 2, 3 horas lendo a Bíblia. Eu ia dizer para ela, nossa, que problemão, hein, irmã? Seu filho é um sério candidato a ser um profeta, um pastor, um teólogo. Quem sabe até um substituto de Jonathan Edwards. Vai ser esse o problema que você vai dar para sua mãe. Você pode correr o risco de ser um avivalista, marcar sua geração. Não. Talvez ele fica 3 horas lá lendo outra coisa. Talvez o que ele fica vendo nem lê muito, só tem foto. Perigoso isso. Pedro diz para crescermos no conhecimento e na graça. Então, o segundo tópico aqui é amadurecimento espiritual. Então, eu cresço no meu conhecimento. Segundo, eu cresço na graça. O que é crescer na graça? Crescer na santificação, na minha espiritualidade, na minha comunhão com Deus, na minha vida de oração. Poderia dizer assim, conhecimento, Bíblia, graça, oração. Crescer na graça, no conhecimento, no seu estudo, e na graça, na sua devoção, na sua comunhão com Deus. É o que está em Romanos 8, 29. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para que sejam conformes à imagem de Cristo. Sejam conformados, moldados à imagem de Cristo. Crescer na graça é ser moldado à imagem do Senhor Jesus. O que quer dizer esses textos? E esse segundo tópico meu? É que você, cada mês que passa, tem que se parecer mais com Jesus. Quando você se converte, você é uma bola de barro. À medida que vai passando, o alvareiro, o oleiro, vai pegando aquele barro e vai trazendo forma a ele. Cada semana está melhor. E que forma? A forma de Jesus. Não pode você ter se convertido há 1 ano e estar aquela bola de barro até hoje, sem forma. Passa 2 anos sem forma. Não. Você está investindo em conhecimento, em leitura, em doutrina, em teologia, e orando, e buscando, e se santificando. Aquela bola vai se tornando um vaso, uma coisa bela. Mas qual que é a semelhança desse vaso, pastor? Semelhança de Cristo. Não do poder, da glória de Cristo. Não é isso. É do caráter de Cristo. Então esse é seu dever. Amadurecer nessas 2 horas. Nessas 2 áreas. Agora a sua formação na sociedade. O que a Bíblia ensina para nós, como cristãos, na sociedade que nós vivemos? Presta atenção. A sociedade ensina assim: criança, da criança, puberdade, adolescência, juventude, fase adulta. Isso é um conceito freudiano na Bíblia. Criança, adulto. Não tem essa transição ridícula. Não existe adolescente na Bíblia. Na minha infância, quando eu era pequenininho, uma menina menstruava, já era chamada de mulher no outro dia. Já era uma mulher. Essa definição veio das ciências sociais, da psicologia, 200 anos para cá. E rotulou o menino que tem 13, 14, 15, 16 de adolescente. E adolescente é o quê? Inconsequente, inconstante, aborrecente, não sabe o que é, chato, vira aquela coisa ali. Aí chega com 20 anos de idade, ele continua acordando meio-dia, ele continua jogando videogame o dia inteiro, ele continua sem fazer nada. Por quê? Porque é um conceito da cultura ocidental que veio da psicologia. Na Bíblia não. Nascer era criança, lembra?
De criança, já ia caçar, já ia para a guerra, já cuidava das ovelhas. Lembra de Davi? Não tem adolescência. É menino e depois homem. É menina e depois mulher. O que é isso que eu estou querendo dizer? Vocês têm que ser treinados, meninos, moços, para serem homens. E vocês, meninas, moças, têm que ser treinadas para serem mulheres. É o que a Bíblia quer. A Bíblia deseja que você, garoto, seja um homem. No pleno significado da palavra. E a Bíblia quer para vocês, que vocês sejam mulheres. Agora, o que a nossa sociedade hoje faz? E o que os nossos pais fazem? Não treinam vocês para serem mulheres. Menina hoje, ela não tem nenhuma noção que é ser uma mulher. O que é ser uma mulher? Pintar a unha, postar no Face? Não. Ela tem que ser treinada desde a infância para receber as responsabilidades de uma mulher. Uma mulher cuida do lar, uma mulher cuida do marido, uma mulher cuida dos filhos, uma mulher governa bem o seu lar. Você pega hoje uma moça de 20 anos, sabe cozinhar? Não. Passar roupa? Não. Você sabe limpar uma casa, um banheiro? Não. O que você sabe fazer? Eu dou like na página do Luan Santana. Bom. Péssimo gosto ainda, né? Coisa melhor para dar like, minha filha. Você está entendendo? Aí ele se esconde atrás dos estudos. Aí a moça, estou falando para a parte feminina. Eu não tenho nada contra a mulher estudar, trabalhar, etc. Tal. Mas a mulher faz o que hoje? A menina. O pai faz inglês, faz espanhol, faz francês, faz curso, faz pós-graduação. O pai está treinando ela para ser homem. Pai, mas onde que eu vou fazer com tudo isso, pai? Vou ser chefe de Estado? Ao invés dos pais, junto com o estudo, aprende ofícios de mulher. Filha, você vai ser treinada para se casar com um homem, assumir a família dele, com ele, claro, formar uma família com ele, cuidar dos filhos que você vai gerar com ele, da casa que você vai morar com ele. Pastor, mas isso não é muito pobre? A civilização é sustentada assim. Vê as sociedades hoje, onde mulher e homem tem o termo que usa igualitarismo. Elas têm a mesma posição, ganham os mesmos salários, fazem as mesmas funções. São sociedades e lares destruídos. Não adianta, tá bom, a mulher galgou a grande posição, ganha dinheiro, é reconhecida, mas os filhos estão nas drogas, os filhos estão envolvidos com práticas sexuais reprováveis, o casamento dela é um caos, ninguém para dentro de casa, não tem almoço em família. Deus não criou a gente para ser assim. Você, quando tiver filhos, vai terceirizar a educação dos seus filhos? A minha mulher, quando casou comigo, ela era fisioterapeuta formada e estava no 3º ano de medicina. Nós tivemos 2 filhos. Ela teve que deixar tudo. Porque eu jamais vou deixar qualquer um educar os filhos que são meus. Nem a avó deles, que é a minha mãe, nem qualquer parente, nem alguém contratado. Você já viu vídeo de babá espancando criança? Você gostaria que fosse o seu? Ou que fosse abusado sexualmente? Ou que a formação dos meus filhos viesse de outro e não de mim? Agora vocês, minhas moças, estão sendo treinadas para serem mães? Você sabe como cuidar de uma criança? Trocar fralda, amamentar, ensinar, caminhar com essa criança. As meninas não sabem. Não é porque elas não querem, é porque elas estão bombardeadas com esse feminismo. Não, mulher tem que ser chefe de Estado, governadora, prefeita. Mulher tem que arrasar, mulher tem que ganhar bem. E tem que ter filho sem marido. Faz o filho, chuta o marido, mora sozinha, minha independência. Viva as mulheres! Ai, que caos. Que caos.
E talvez por causa dos pais. O pai fica colocando, faz. Não é assim. Mulher pode estudar? Pode. Fazer outras línguas? Claro. Esses direitos têm que ser dados às mulheres, isso é excelente. Pode até trabalhar fora, se ela não comprometer o seu lar, pode. Agora, a prioridade ela é ser formada como uma mulher. Ela tem que estar preparada a submeter o marido. Esse igualitarismo não ensina submissão. O que a Bíblia ensina é complementarismo. Mulher e homem se completam e cada um respeita a sua posição. O homem é o líder, o cabeça, o responsável pela condução do lar. A mulher é sua auxiliadora, que submete as suas ordens e auxilia ele nessa função. Ela deve ser treinada para fazer isso, para não bater boca com o marido, para não querer mandar na casa. Mulher sábia, Provérbios 14, edifica o lar. A tola destrói com as mãos. O que é a tola? É a que não sabe, não foi preparada. Ela destrói a casa dela. O marido chega cansado, a comida não está feita, a casa não está arrumada, o menino está catarrento, correndo pela casa, por isso que vai para o boteco. Não, a mulher sábia prepara o ambiente para o marido, sabe falar com o marido, prepara a casa para o marido. É uma mulher de Deus. Entendeu? Esse é o papel, gente. Quero ter meus direitos. Você pode querer, mas você vai estar contrariando a palavra de Deus. Você pode estar ajudando a destruir uma civilização. Civilização é formada assim. Agora o homem, a parte masculina. Esse aí então, alguém viu algum? Você vê, me chama. Está em falta? Procura-se homem. Vivo ou morto, de preferência vivo. Não tem. Os homens de hoje, você bate o pé, eles choram. Pastor falou alto comigo, mãe. Eu vou lá no tirar sangue, recentemente eu fiz um monte de exames, a mulher disse, você quer sentar ou deitar? Não, para quê? Porque tem cada marmanjo aqui que não aguenta ver a agulha. Ixi, eles desmaiam. Mais fraco que as mulheres. Os homens de hoje, irmãos, está igual o cachorro quando cai de mudança. Perdidos. Por quê? Porque existe uma campanha para desmasculinizar o homem. Tirar a voz ativa do homem na sociedade. Tirar a liderança do homem. E para efeminar o homem. Há uma campanha para isso. E o homem está perdendo lugar, está perdendo a liderança do lar, a liderança da igreja, a liderança da sociedade, e as mulheres estão ocupando. Duas razões. Primeiro, porque está sendo provocado. O homem está sendo coagido a desistir da sua função de líder, de macho alfa. Segundo, a omissão dos homens. A covardia dos homens. Vivemos uma geração de Baraques. Lembra quando Israel foi sitiada pelo rei Jabim? Baraque, que era o juiz, ficou morrendo de medo, falou, vai lá, Débora. Aí Débora teve que assumir, mas não era vontade de Débora. É a omissão de Baraque. E por causa disso, a sociedade está virando o que está. Então, meninos homens, Deus chamou você, olha aqui para mim, para ser macho, camarada. Mas é homem com H maiúsculo. É macho, meu irmão. Não está tendo isso hoje. Os homens são tão delicados, medrosos, efeminados, bobocões. Chega um menino de 20 anos, meu irmão, ele acorda meio-dia e vai para a sala com aquela cueca escrita Pitbull aparecendo e vai jogar, vocês que jogam muito aí, fala o nome de um jogo bom aí. Age of Empires, como é que é? Ele fica, ele acordou meio-dia. A hora que a mãe dele vai falar com ele, já são 5 horas. Aí a sala está assim, um saco de Alma Chips aberto aqui, Coca-Cola ali, suco no chão, aqueles farelos todos, ele tá tozerando, mãe. 20 anos, ele não sabe nem que ele é gente ainda.
Como é que um cara desse vai assumir uma mulher? Como? Me explica. Um filho, um lar. Como é que ele vai ser o regente de uma instituição tão delicada que é a família? Então o seu principal papel, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, essa coisa toda, tudo entra no pacote, é saudável, mas é se preparar para ser um homem, um macho alfa, o líder. E ser homem na Bíblia compreende 4 características. Se não tiver essas 4, você não é homem. O homem bíblico. O homem bíblico é o sacerdote, o profeta, o provedor e o protetor. Pelo menos 4 características da masculinidade bíblica. Você tem que ter e começar até agora. Primeiro, o sacerdote. Quem era o sacerdote? Era o homem que ia diante de Deus a favor do seu povo. Ele representava o povo diante de Deus. Ele mediava, pegava os pedidos do povo, o pecado do povo e apresentava. Era a função do sacerdote. É a função do homem. Ele é o responsável espiritual pelo seu lar. É ele quem apresenta a sua família diante de Deus. É o intercessor, é o mediador. Ele deve ser um homem espiritual, um homem de oração, um homem de leitura, um homem que conduz sua mulher e filhos. Ele é o sacerdote, é o termômetro espiritual do lar. É ele que tem que ver a condição da mulher, a condição espiritual da mulher, a condição espiritual dos filhos. Ele é um intercessor da casa. Ele está pronto para assumir a responsabilidade espiritual da mulher e dos filhos. É o sacerdote. No dia do julgamento, Deus vai pedir conta da mulher e dos filhos para ele. Cada um será julgado pelos seus pecados e cada um terá a sua vida provada pelo fogo, de maneira individual. Mas há um sentido que pais e maridos darão conta de mulher e filhos. Ele é o sacerdote. Você, menino que quer namorar, que quer casar, que quer uma garotinha, você está preparado para assumir você está preparado para assumir a responsabilidade espiritual da sua futura esposa? Você é um intercessor, você é um homem santo, um homem de Deus. Segunda função da masculinidade bíblica, o marido também é o profeta. Se o sacerdote ia diante do povo, pegava os pedidos e depois ia diante de Deus, o profeta é o contrário. Ele vai diante de Deus, recebe a mensagem e comunica com o povo. Qual que é o profeta? Essa segunda função da masculinidade bíblica. É dever do homem discipular, ensinar a Bíblia para a sua família. Primeiro ele vai diante de Deus, ele gasta tempo com a Bíblia. Ele se debruça nesse livro horas e horas. Ele se gasta em oração. Então quando ele colhe a mensagem, os princípios, depois ele leva para mulheres e filhos. Ou seja, a responsabilidade do discipulado da mulher e dos filhos, da evangelização da mulher e dos filhos, é do pai e do marido. Você, moça, você quer casar também. A pessoa que você está gostando, ou que você está flertando, tem isso aqui? Ou é só bonitinho? Se não tem, cai fora. Esse rapaz dá conta de ter responsabilidade pela sua vida espiritual? Ele vai te conduzir espiritualmente? Ele vai ser um intercessor? Ele é um homem temente a Deus que anda com Deus? Segundo, ele é um estudioso das Escrituras, ele está pronto para te ensinar a doutrina, a teologia, a Bíblia? Pastor, menino, não tem nada disso não. Sai fora. Cai fora. Você é a mesma coisa. Quer casar? Está pronto para ser o discipulador da família? E ser o intercessor? Então isso aqui que vocês têm que crescer. Essa sociedade está mandando vocês fazer o quê? Ficar rico. Todo mundo quer ser o Justin Bieber. Todo mundo quer ser isso. Todo mundo quer. Terceira função do homem: provedor. Então ele tem que ser sacerdote, profeta e agora provedor. O que é isso? A Bíblia, quando acontece a queda, para quem Deus fala, do suor do teu rosto comerás, foi para Eva?
Foi para Adão. É do suor do rosto do homem. Então, é a responsabilidade do homem trazer a provisão física para o lar. Alimento, vestimenta, tratamento médico e escolar para os filhos. Está pensando em casa? Ah, santo. Tá. Já pagou a 10ª prestação da bike? Pastor, não tem condição. Então você não casa. Não tira a mulher do conforto dela para levar ela para passar fome. Eu não estou dizendo que tem que ter luxo. Mas o menino, para casar, ele tem que ter condições de pelo menos oferecer o básico para a mulher e filhos. Então ele tem que ter competência financeira, independência financeira. Menino, se é a sua mãe que ainda paga a tua meia, nem passa perto de uma mulher. Se a tua mãe ainda tem que comprar fandangos para você, filho, você não tem condição de casar. Você precisa ter independência financeira. E tem ainda aquelas marmotas que casam e a mãe e o pai que pagam as contas do casal. Não pode. Ah, pastor, meu trabalho ganha pouquinho. Trabalho é 2. Ah, pastor, meu trabalho se aperfeiçoa, faz curso, seja promovido. É o provedor. Então, tem casos que a mulher trabalha também, ajuda também, ela pode até fazer, mas não é responsabilidade dela. Não cai sobre as costas dela. Quem tem que pôr comida em casa, saldar as dívidas e dar condição é o homem, e não a mulher. E hoje a gente está vendo várias situações que o homem ganha mais que a mulher, e algumas que o homem trabalha, a mulher trabalha e o homem fica em casa de avental e lenço. Você não vai ser um desses não, né? Imagina ela chegando com o carro, e aí meu amor, e ele, oi, eu já estou fazendo a batata. Misericórdia! Se você tiver um desse, me chama, deixa ele passar uma semaninha comigo, esse camarada. Lustrou o chão direitinho, meu amor? Sim, meu amor, sim. Jesus de Nazaré. E por último, ele tem que ser o protetor. O que é o protetor? Olha só, sacerdote, profeta, provedor. Protetor é o que se coloca, aquele que se coloca entre a sua família e o perigo que ameaça. Então está aqui o perigo que ameaça e está aqui a família. O homem está no meio. É o responsável por defender a sua família física e espiritualmente. Ele tem que ser o protetor. Lembra de Moisés quando foi beber água em Midian e as filhas de Jetro estavam lá e veio uns ladrões para abusar delas? Moisés se levantou com a vara, deu uma surra nos 4 e botou para correr. É função do homem exercer proteção física. O camarada tem que ser macho. Se for para alguém ser tocado da sua família, você é o primeiro. Se for para alguém ser agredido, você é o primeiro. Você tem que ter condição de proteger a sua família. Você já viu essa situação quando acontece um burburinho na porta da casa, aí o marido lá, vai lá meu amor resolver. Ela pega a vassoura e ela vai. Ela quase voa com a vassoura. E a marmota fica lá dentro, morrendo de medo. Você tem que se preparar. Tem pessoas tem homens que às vezes não nascem com a constituição física privilegiada. São muito baixos, muito magros, muito medrosos, etc. Como é que eu faço desse jeito, pastor? Olha o meu tamanho, olha o meu peso. E aí, como é que eu vou proteger minha família? Tem maneiras de resolver isso. Você pode entrar numa academia, você pode fazer uma arte marcial. Eu, por exemplo, faço jiu-jitsu. Vem para cima para você ver. Você pega, por exemplo, o jiu-jitsu. É uma arte que não importa peso nem tamanho. Quem dominar a técnica vence. Pronto. Eu já usei alguma vez? Sempre orei, Deus, que eu nunca preciso usar a minha força física. Em 23 anos eu nunca usei e espero nunca usar. Mas estou preparado. Toca na minha mulher e nos meus filhos para ver.
Ah, vocês vão ver o outro pastor Paulo. Vocês vão ver. Você já viu o Hulk quando fica bravo? Só não sei se eu vou ficar verde, mas... Proteção. Só que não é só física. Então tá lá, ele tem que proteger. Então a ideia é assim, ele não pode se ausentar muito, ele tem que estar sempre próximo de casa. Se ele vai viajar igual eu que viajo muito, providencia alguém para guardar a família. Tem que estar sempre monitorando, preservando a integridade física da mulher e dos filhos, sempre. Então ele age de maneira preventiva para protegê-los. E quando acontecer uma situação que for até as vias de fato, ele tem que estar lá. Opa, na minha mulher, nos meus filhos, não. Segundo, a proteção espiritual. Porque quem ataca a sua mulher e filhos vai atacar, não é só pessoas, também são espíritos. É aquele que se coloca entre a família e os demônios. É o intercessor. É o que vai se colocar à frente, é o que vai ver que o filho está sendo assediado, isso aqui é coisa espiritual, e ele vai clamar a Deus, Senhor, livra meu filho, porque está sendo assediado e eu estou vendo, são forças malignas. A minha mulher, tem algo acontecendo aqui, o inferno está invadindo a minha casa, ele é o termômetro, ele é que vai dizer, fora Satanás. Qual mulher quer casar com um desse? Diz amém aí. Essa é a terceira. Agora nós vamos para o quarto princípio. Nós falamos aqui da conversão, do amadurecimento espiritual, formação como homem e mulher, como deveres primários na Bíblia para o jovem, e agora a formação acadêmica, o estudo, curso, a faculdade, a universidade. Eu quero ser breve no final aqui porque o tempo não vai dar. Muitos de vocês também vão ser confrontados com esse grande desafio do universo acadêmico. Muitos não vão conseguir, não tem condição financeira, ou as oportunidades não aparecem, alguns desistem e não iniciam nem concluem o curso universitário, acadêmico. Outros desejam desde novinhos, têm como seu grande objetivo, farão e concluirão. À luz da nossa perspectiva cristã, da Bíblia, como deve se dar a nossa escolha universitária e acadêmica? E eu quero dar aqui princípios rápidos para você. Pastor, qual curso eu escolho? Qual formação eu escolho para mim? Como eu me envolvo com o universo acadêmico? Bom, primeiro ponto, conceito que você deve saber, princípio para fazer a sua escolha. Você deve escolher um curso, aquele curso que pode dar mais glória a Deus. Você não escolhe algo que é o que você mais gosta, nem o que dá mais dinheiro, nem o que está aí nas últimas paradas do sucesso. A nossa escolha se baseia em se Deus recebe ou não glória. Isso vem de onde? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais comida, quer bebais, beber um copo d'água, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu tenho que viver uma vida que glorifica a Deus. Escolha um curso que te dê possibilidade de glorificar a Deus. Como assim? Não estou entendendo. Um curso que você não ofenda o nome de Deus, um curso que te dê um ofício que não leve você ao pecado, um curso que te abra portas para a pregação do Evangelho, ou que te dê recursos para você investir no avanço do reino. Então, algo que dê glória ao Senhor. Segundo, aquilo que contribua para o avanço do reino. Deus recebe glória e esse curso, ele vai me ajudar a investir no reino, a expandir o reino, contribuir com o avanço, crescimento, expansão do reino, que seria evangelização, plantação de igrejas, missões. Procure um curso assim, que Deus receba glória e que ele contribua
para o avanço do reino. E terceiro, procure um curso que seja paralelo à vocação que você tem. Um curso que você é vocacionado. Entendeu? Nós nascemos com talentos naturais. Procure um curso que atenda esses talentos, que some com esses talentos. Entendeu? E eu acredito que esses 3 princípios são muito bons para a escolha do seu curso. Aquilo que vai dar glória a Deus, aquilo que vai contribuir para o avanço do reino e, óbvio, aquilo que é compatível com a sua vocação. Não faça algo que você não tenha vocação, ou algo que você não se interessa e não se envolve. Faça algo que atenda às suas expectativas. Então, se unir esses 3, você pode ser muito bem sucedido no seu curso universitário. Agora, no tocante ao trabalho, como eu ingresso no mercado de trabalho, como eu escolho o trabalho? Primeiro, você não deve escolher um trabalho que dê mais dinheiro. Isso aí não é frase minha, isso é frase de puritano. Como a outra, o que dá mais glória a Deus, é frase de puritano, que é frase bíblica. Não escolha uma profissão só baseado na parte financeira. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas não deve ser essa a prioridade. Porque pessoas, em nome do dinheiro, do ganho, do lucro, estão fazendo o que Timóteo 6 faz, transpassando a si mesmo com muitas dores. É ganância isso. A prioridade, primeiro, deixa eu ver. Um trabalho que não me leve ao pecado. Um trabalho que contribua para a minha pureza. Você deve escolher isso. Um trabalho que não comprometa sua relação com Deus, sua comunhão com Deus, sua aliança com Deus. Isso tem que ser a prioridade. Um trabalho que não te leve ao pecado. É igual... Tem alguém desempregado aqui? Levanta a mão. Ninguém. Alguém desempregado? Tem alguém que gostaria do emprego que pudesse ganhar um pouco melhor? Levanta a mão. Eu achei para você. O salário é R$5.000. Você vai ser um barman. Você aceitaria? O salário não é bom? Mas você não pode. A proposta é muito boa, mas não é um ambiente onde eu vou glorificar a Deus, nem tampouco manter minha pureza. Então eu vou abrir mão dos 5.000. O dinheiro então não é mais importante, entendeu? Barman seria trabalhar numa boate cheia de mulher dançando sem roupa e você servindo drinks, 5 pau por mês. Ó, que beleza. Não pode, não dá. Aqui não dá para eu glorificar o meu Senhor e nem para manter minha pureza. Então o dinheiro não é mais importante. Um trabalho que glorifica a Deus e que te livre do pecado. E terceiro, busque capacitação. O que é o problema dos jovens hoje? Muita gente que vem aqui em Franca não consegue bons empregos porque não tem formação. Você precisa se especializar. Você precisa buscar capacitação. Entendeu? Então, você tem o seu ofício, esse ofício seu tem graduações, pós-graduações, melhore, avance dentro do seu ramo, do seu ofício. Esse não tem nenhuma perspectiva. Ah, pastor, eu sou empacotador do Irmãos Patrocínio. Estude ou se adquira formações de outros ramos, se prepare. Que é o problema de muita gente. Então, é bom você fazer um curso de línguas, é bom você fazer cursos profissionalizantes que tem aqui, por exemplo, na Industrial. Industrial, né? Industrial. E outras oportunidades.
Há muitos cursos online hoje, preparando pessoas. Há alternativas diferentes e formas diferentes de trabalhar hoje, como muitos trabalhos em casa, o home office. Mas você tem que se preparar. Então se prepare, não escolha um trabalho visando apenas o dinheiro, tem que ser um que glorifica a Deus e que mantenha a sua pureza, a sua santificação. Agora, o último, relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Namoro. É uma frase que eu usei para falar de namoro. Primeira coisa que você tem que aprender de namoro. Namoro, não tem na Bíblia essa palavra. Pastor estraga prazeres mesmo, né? O namoro é uma invenção também da cultura ocidental, que tem 200 aninhos, 180. Não é uma prática bíblica. Então o que a gente ensina aqui? A corte. A corte. Como é que é o namoro? Como ele deve se iniciar? Cantares 8,4 fala assim, ó: não desperta o meu amor até que este queira. A sulamita está cheia de amigas. É lá em Cantares esse texto. E as amigas estão atiçando ela. Não desperta o meu amor até que se queira. O que quer dizer isso? Não incite em mim o desejo pelo sexo oposto antes do tempo. O que o texto ensina? Tem um tempo para o menino gostar de uma menina. Tem um tempo para a menina gostar do menino. Não pode ser qualquer idade. O menino de 11 anos já gosta da menina de 13. Está errado. Então não desperta, ou seja, nós vivemos numa sociedade que a cada dia, cada ano, desperta, não, cada vez mais cedo, desperta o desejo dos nossos meninos pelo sexo oposto. Nós temos que preservar a inocência das nossas crianças. Então o menino deve só ter desejo pelo sexo oposto quando ele tiver condição de assumir o sexo oposto. Casar. Alguém casa com 13 anos? Alguém sustenta uma casa com 15? Então, o que deve ser feito? Nesse sentido, o namoro só é permitido se ele visa o matrimônio. Quer namorar? Quero. É para casar, então. Porque na Bíblia, um homem só se une a uma mulher para casar. Na Escritura não é igual um shopping, você experimenta 7 calças e leva a 8ª. Ah, eu namorei com 15, casei com o 16º. Isso é pecado de lascívia. A pessoa que você escolher é a que você vai se casar. Tem sido assim nessa igreja durante 20 anos. Então você tem que pensar. O que eu devo escolher numa menina ou num menino para casar? O jovem, sempre quando quer escolher uma menina, ele olha as curvas. O olho, o rostinho, cinturinha, ai, aquela ali. Ai, que ridículo. Você deve procurar numa mulher virtudes e não beleza. Porque a Bíblia fala assim, mulher virtuosa, quem encontrar? O que é mulher virtuosa? Mulher cheia de virtudes. São as virtudes que devem levar um homem a se interessar por mulher. E a mesma coisa da mulher. Barba, o cara é fortão, tem uma BMW. Não. Virtudes. Que virtudes? Essa menina é temente a Deus, se ela respeita o pai e a mãe dela, e se ela sabe ofícios de uma mulher. Então, primeiro, convertida. Convertido. Não vos prendai um jugo desigual com os infiéis. Crente não namora ímpio e vice-versa. Primeiro tem que ser convertido. Segundo, temente a Deus, porque tem gente que é convertida que anda na igreja muito desajustado. Terceiro, é obediente e submissa aos pais. Quarto, tem virtudes. Que virtudes? Virtudes femininas, ela sabe ofícios de mulher, e virtudes masculinas. As 4 que eu falei, ele sabe ofícios de homem. Tem a idade já para pensar no matrimônio? Tem.
Tem recursos, mesmo que básicos? Tem. Pode namorar. É assim. E para que namora? Para casar. Esse é o princípio da Escritura. Não gostaram muito, né? Estou preocupado em ser bíblico. É exatamente assim que a Bíblia afirma. Por que está essa baderna nessas igrejas tudo? Esse escândalo de fornicação, e menina ficando grávida, e separa, e entra em depressão, e quer fuar. Porque não é bíblico. Que a pastorzada deixa soltar os jovens, põe um globo lá, dança aí, faz festa, vai para a chácara, e o pau literalmente come. Essa categoria na igreja é muito maltratada. É tratar como povinho, gente de segunda, jovem menino bobo, bobão, paspalhão. É o contrário. São as pessoas mais tenazes, capazes, inteligentes da igreja, que deveriam ter a nossa atenção. Ok? Idade certa, só com pessoas crentes, visando o matrimônio. Você deve procurar virtudes e não belezas. E último, agora termino. O envolvimento dos jovens com o reino de Deus. O envolvimento dos jovens com o reino de Deus. Jovens, se envolvam com a igreja. Se envolvam com as atividades da igreja. O reino, o que é o reino? O reino de Deus são os interesses de Deus, é o que envolve a igreja, o evangelismo, o culto, as missões, o trabalho social, as visitas. Isso tudo está dentro é o escopo do reino de Deus. É a mentalidade de Deus, é o reino. Se envolva, entre nesse reino. Primeiro, participe das atividades. A igreja não tem atividade só domingo. Participe da reunião de oração. Participe do culto de comunhão. Venha na escola dominical, que vai retornar o ano que vem. Vá nas reuniões de pequenos grupos, culto familiar, quando tem na casa de um irmão, comunhão de outro, aniversário de outro. Quando tiver a limpeza, venha limpar a igreja. Quando tiver um bazar, contribua. Eu tenho isso para dar para o bazar. Não, eu quero ajudar a vender no bazar. Eu quero limpar a igreja depois do bazar. Se envolva com os interesses do reino, com as necessidades do reino. Evangelismo. Evangelize. Junte-se com outros jovens, vamos evangelizar em algumas casas. Vamos no colégio. Se envolva com isso. Que mais? E também, por último, candidatem-se ao ministério. Vocês têm alguma vocação? Vocês têm desejo de participar do louvor? De tocar algum instrumento? Vocês gostariam de ser diáconos, ajudar na manutenção da igreja? Vocês têm desejo de ser pregadores, expositores bíblicos? Vocês têm desejo de entrar num seminário, estudar teologia, aprender grego e hebraico? Vocês têm um sonho missionário, gostariam de fazer missões em um país distante? Se candidatem, se apresentem. É isso que Deus espera de vocês. Então, definam a conversão de vocês, amadureçam espiritualmente com conhecimento e com espiritualidade. A prioridade é das moças se formarem como mulheres, jovens como homens. Escolha o curso acadêmico baseado na glória de Deus, o trabalho naquilo que te priva do pecado, o relacionamento com pessoas de sexo oposto, na hora certa, visando o casamento. Por último, se envolva com as questões do reino. Nós vamos entrar em dezembro, férias tal, tá bom então. Até o final do ano, vocês vão ler 2 livros. Um livro da Bíblia e um livro escrito por um autor cristão. Vocês vão fazer comentários e resumos para mim e vão me entregar no final do ano. Livro da Bíblia, vocês vão fazer um estudo, comentário de Eclesiastes.
Eclesiastes é um livro de Salomão. Eclesiastes. Ok? Leitura para você começar a ler bem lentamente, versículo por versículo. É um livro poético, não é um livro histórico, então cada versículo tem um ensinamento muito profundo. Então você vai estudando um por um, anotando. E o segundo livro, você vai ler esse aqui, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. É um extraordinário livro. Vai mudar a sua vida. Seguramente vai mudar a sua vida. Então eu recomendo para você As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, escrito pelo Dr. Steve Lawson. É a sua leitura. A gente vai pedir, eu já pedi 70 livros desse livro aqui, está entre 35 e 40 reais, mas nós conseguimos a 20 reais por pessoa, preço de custo. Vai passar para você a preço de custo. Então já vai juntando um dinheirinho, já vai falando com seu pai, quando chegar você já pega, ok? Deve chegar aí em 10 dias, o livro não é muito grosso, vai mostrar as resoluções que Jonathan Edwards fez com 19 anos. Ele decidiu viver para Deus como nenhum outro homem da sua geração. Então vai falar sobre piedade, santidade, oração. É um espetacular livro. Ok? Então, até 31 de dezembro, Eclesiastes, com comentários e resumos. E As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, com comentários e resumos também. Vamos ficar de pé? Pedir para o Fábio orar para encerrar. Senhor, nós agradecemos por esse momento que estivemos aqui e aprendendo coisas tão profundas para a nossa vida, Senhor. Te louvamos por estarmos ouvindo essas coisas na tenra idade ainda e pedimos ao Senhor graça por meio do Espírito Santo para cumprirmos todos esses ofícios, Senhor. Que o Senhor primeiramente converta-nos. Deus, abra o coração daqueles que não são convertidos, de modo que venham a ser. E assim, Senhor, que cada um cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor, para a glória do seu nome. Amém.